Amor. Trono divino do amor. Olá, eu sou o pai André Luiz, sacerdote de Umbanda, dirigente da Casa de Oração Pai Oxalá. Hoje, eu e a minha esposa Aninha de Oxum viemos aqui para falarmos sobre o trono divino do amor. O trono divino do amor é o capítulo 22 do nosso quarto livro Estudando a Umbanda. Mas antes de nós iniciarmos a nossa trajetória do dia, gostaria de deixar bem claro que esta é a opinião. Este é o entendimento do Filho e do Pai de Santo da Casa de Oração Pai Oxalá. É dessa forma que nós entendermos. Caso o seu Pai no Santo não concorde com a nossa opinião, ele está correto. Afinal de contas, é ele que toma conta do seu ori. Vamos lá então. Capítulo 22 do quarto livro, Trono Divino do Amor. O trono divino do amor, ele é regido por dois orixás diferentes. Nós temos o orixá Oxumaré e o orixá Oxum, que radiam o amor e a união entre os seres. Oxumaré e Mãe Oxum formam um par magnético, energético, equilibrador e vibratório, que juntos criam a segunda linha da Umbanda, a linha do amor ou a linha da concepção. Vamos iniciar a nossa trajetória falando de Pai Oxumaré. Quando está em terra, Oxumaré toma a forma de serpente. É isso que diz as lendas iorubanas. Em épocas perigosas, enrosca-se fortemente em toda a crosta terrestre e impede que essa esfera que é a Terra, ela se desagregue, que ela se quebre, que ela se desintegre. Então, Pai Oxumaré, o transformador, transforma-se em uma serpente e se enrola todo nesta crosta terrestre. Oxumaré é o senhor do movimento, é aquele que transforma, que perpetua a vida. É o mensageiro do trono divino do amor, que traz a linha da concepção. Ele traz a água das nuvens para semear a prosperidade entre os seres humanos. O seu sinal é o arco-íris. Aquele arco-íris que fica brilhando em seu firmamento. A formação de um arco-íris surge quando a luz límpida e branca solar de Pai Oxalá, isso mesmo, Pai Oxalá, entra em contato com as gotas das águas que brotam do vapor das quedas das cachoeiras de Mãe Oxum. Sim, sofre este fenômeno de reflexão e refração da luz, ocasionando a dispersão dessa luz. Essa dispersão acontece
em todas as suas 7 tonalidades: vermelha, laranja, amarela, verde, azul anil e violeta. Repararam que são as cores dos chakras? E os chakras? São as fontes vitais energéticas do nosso corpo áurico. Oxumaré irradia essas 7 cores que caracterizam as 7 irradiações divinas que dão a origem às 7 linhas da Umbanda. Dentro das irradiações, atua como um elemento renovador. O Xumaré é a renovação do amor na vida dos seres humanos. Conta a lenda que o Xumaré tem uma dupla natureza, ou seja, ele é macho e fêmea. Mas temos que sempre levar em conta que orixás não têm assim registros desses aspectos de um ser de um gênero ou de outro gênero, seja ele qual for. Orixás são forças da natureza. E as forças da natureza, que eu saiba, não tem nenhuma definição desta ordem. Mas o Xumaré é o orixá que rege sobre a força da sexualidade. Suas energias, o seu campo de atuação, não é assim estagnado. Ele está sempre em renovação. Ele traz a renovação dos seres, seja em qual for o aspecto. Apesar de Oxumaré ser um dos orixás mais conhecidos, é também o mais controverso ou o mais, vamos dizer assim, desconhecido dentro da Umbanda Sagrada. Os médios cultuam o orixá Oxum na linha do amor e da concepção, que forma com o orixá Oxumaré a segunda linha da Umbanda. Poucos terreiros cultuam Oxumaré na linha do amor. Só cultuam Oxum, mas na realidade ele faz uma parceria com Oxum para assim formarem esta egrégora chamada de linha sagrada ou trono sagrado do amor. O aspecto positivo de Oxumaré é a renovação. Muitas escolas umbandistas apresentam o orixá Oxumaré contendo um aspecto negativo, onde se mostra de forma andrógena, de forma hermafrodita, que é aquele que apresenta características, traços, comportamentos, muitas vezes imprecisos, que fica ali entre o masculino e o feminino. Um orixá não tem esta qualidade bissexual. Isto, na realidade, só é possível entre os seres encarnados por alguma disfunção ou alguma disfunção genética que provoca uma formação diferenciada, uma dupla formação dos órgãos sexuais, dos órgãos genitais, ou em seres que de formas emocionais ou conscienciais
fazem com que psiquicamente, né, troquem os seus sinais mentais e invertam a sua sexualidade. Mas isso são só entre os seres humanos. Os orixás são forças. Força não tem nenhum gênero. É descabido a sustentação que médiuns com seus sinais sexuais trocados alegarem que são homossexuais porque são filhos de Oxumaré e que este orixá, que por mais que durante 6 meses do ano traga este arquétipo masculino e 6 meses do ano tragam esse arquétipo feminino, possa influenciar na sexualidade de alguém. Os seres humanos passam a culpar ou a se justificar quanto suas condutas, quanto suas preferências, colocando como seu suporte o orixá. Mas isso é uma inverdade. E quando estão fazendo isso, na realidade estão prestando um desserviço à nossa Umbanda. Da mesma forma, é falar que filhos de Yansan são provocativos, gostam de arrumar encrenca, ou que filhos de Ogum são briguentos, saem na rua para brigar. E ó, pior ainda, são aqueles médiums que fazem uso das entidades como a entidade da linha do senhor Zé Pilintra para dizer que são usuários de bebida alcoólicas, que são bêbados. Zé Pilintra não manda ninguém beber. A pessoa vai beber se ela quer. Na realidade, essas pessoas, esses médiums, se escondem, usam essa desculpa para disfarçar aquilo que não é usual, que foge do comum. Na realidade, estão aí se mascarando e não querendo colocar a realidade. Orixás são criaturas de Deus. Orixás são imutáveis. Imutáveis em sua natureza, que é o amor. Seja esta natureza amorosa masculina ou feminina. Amor é amor, não tem gênero. O Xumaré é a renovação. É aquela renovação contínua em todos os aspectos, em todos os sentidos da vida de um ser. Sua identificação com a serpente, com o arco-íris, não acontece ao acaso. Como vimos lá na lenda, a serpente se enrola na esfera planetária para que ela não se desintegre. As ações inoportunas e o arco-íris é a representação da mutação, da mudança, da renovação, da transformação, da união mineral que nos traz a beleza e a leveza das cores, difundidas como mágicas aos nossos olhos. Xumaré dilui a religiosidade já estabelecida na mente de aquele ser e o conduz emocionalmente a uma outra religião cuja doutrina o auxiliará. Vai trazer o benefício da evolução do caminho reto. Quantas e quantas pessoas
nós conhecemos que mudaram de religião. Pessoas que eram evangélicos viraram católicos, evangélicos viraram espíritas, evangélicos viraram umbandistas, umbandistas viraram evangélicos, umbandistas viraram católicos, umbandistas viraram espíritas, católicos viraram evangélicos, católicos viraram umbandistas, católicos viraram espíritas. E assim como eu, espírita que virou umbandista, espíritas que viraram evangélicos, espíritas que viraram católicos, e eu só estou mencionando essas 4 religiões. Tem aqueles que deixaram até de ser cristãos. Então, o Xumaré é isso que faz. Adapta as pessoas às religiões. Mas por que isso? A palavra religião quer dizer religare, em latim. Quer dizer ligar novamente. Se ligar, se religar ao divino. Religião é coisa do homem, não é coisa de Deus. Verdade. É até impressionante falar isso. Mas religião é alguma coisa que o homem criou para que ele conseguisse se ligar a Deus. Deus não tem religião. Deus está presente em nossos corações, ou seja, em todas as religiões, sejam elas cristãs ou não. Deus está presente em todos os momentos de nossas vidas, no ar que respiramos, na comida que comemos, na flor que nos embeleza, no sorriso de uma criança, na lágrima de uma mãe que perde seu filho. Deus está presente em todos os lugares, em todas as religiões. Ah, mas qual é a melhor religião? Depende de você, meu irmão. É a religião que você se adapta. É a religião que você quer seguir. Então, não importa se você é um religioso da Igreja Católica, do protestantismo, ou se você é hinduísta, budista, ou se você é umbandista, candomblessista, você tem que acreditar que existe Deus e Ele está dentro do seu coração. E Ele está presente em todas essas religiões às quais eu falei. Religiões, doutrinas, filosofias. Deus está presente em todos os lugares. Todos os locais são presentes de Deus. Ele nos presenteou com sua presença. O Xumaré, o que faz? Nos ajusta a determinadas religiões. Nos ampara por amor a nós. Dessa forma, o Xumaré dilui os sentimentos como o da paixão avassaladora. Da mesma forma que ele dilui esta forma religiosa que a pessoa tem, chamado fanatismo. É o Xumaré que dilui esses excessos. Fanatismo, paixão avassaladora, ciúmes destruidor, dando a oportunidade ao amor consciente, ao amor maduro, ao amor pelo outro ser. Não importa o seu gênero, a sua raça, a sua religião, a sua cor, o seu crédulo, a sua idade. Não. O amor tem que ser consciente e maduro. Esta renovação que o Xumaré tanto nos traz, né, na realidade, é a palavra renovação,
é a palavra que mais define o Pai Oxumaré, que em seu aspecto negativo tem um mistério escuro, chamado por nós de 7 cobras, ou 7 caminhos tortuosos, que é por onde transitam todos os seres que saíram do caminho reto e entraram nos desvios da vida que sempre conduzem ao caminho da morte. Dia da semana de Oxumaré, segunda-feira, o símbolo, a cobra, a serpente. Representação, arco-íris. Comida, anamoedjó, que é um purezinho de batata doce que se faz em formato de uma cobra. As cores, verde e amarelo, que simbolizam a intuição e a perseverança, atraem a vitalidade, a alegria. Os fios de conta de Oxumaré, amarelo e preto, a representação da serpente. As características são sábios, afortunados, responsável pelo movimento do Aie, que é a Terra, pelo universo. Saudação, arroba-boi, salve o Senhor do arco-íris. Agora, nós vamos continuar no trono divino do amor, mas vamos falar agora de Oxum. O orixá Oxum é o verdadeiro trono sentimental do amor. Rege o polo magnético irradiante na linha e atua na vida dos seres, estimulando em cada um os sentimentos do amor, da fraternidade, da união. Oxum é o trono irradiador do amor divino, da concepção da vida. Oxum estimula a união entre os cônjuges. É a mãe da concepção. Por fazer parte do trono mineral, favorece a conquista de riqueza espiritual e de abundância material. Por isso que nós falamos que Oxum é ouro, a nossa riqueza. Com o orixá Oxumaré, Oxum forma toda uma linha vibracional de magnetismo e radiações planetárias multidimensionais. Ou seja, não só aqui, nesta dimensão. Ambos atuam sobre os seres e os estimulam aos sentimentos do amor. Acelera a união e a concepção. Na coroa divina, os orixás Oxum e Oxumaré surgem a partir da projeção do trono do amor que rege o sentido do amor. A ciência dos orixás é tão grande, é tão bonita, é tão divina, que está presente na raiz de todo saber,
está presente na origem de todas as criações divinas, está presente na natureza de todos os seres. Como o seu elemento mineral atua nos seres, estimulando a união, a concepção. O orixá Oxum assume os mistérios relacionados à concepção da vida. A água, por ser o melhor condutor das energias minerais e cristalinas, é fonte inesgotável de energia. Então, surgem os tipos diferentes de água. As águas doces, tidas como água doces, como as dos rios, são as melhores redes de distribuição de energia mineral que temos. As energias irradiadas pelos rios são totalmente minerais e são diferentes das águas do mar, que são irradiadas as energias cristalinas. A energia mineral está presente em todos os seres vivos na face da Terra. E nestes incluímos todos os vegetais. Oxum está também presente na linha do conhecimento. Não é só na linha do amor, não. Sua energia cria a atração entre as células vegetais carregadas de elementos minerais. Olha que interessante isso. Na área mental, a atuação pelo conhecimento é uma irradiação carregada de essências minerais ou do sentido típico de Mamãe Oxum, a concepção em si mesmo. Os carotenoides, que são os responsáveis por pigmentar as flores, por pigmentar os frutos, os legumes. E esses pigmentos produzem uma gama de cores através dos espectros e os carotenoides que produzem o pigmento produzem as rosas nas cores diferentes. E eles também são encontrados não só nas rosas, são encontrados nos tomates, cenoura, né? Produz-se uma cor amarela, vermelho, alaranjado. E é exatamente aí. É exatamente aí que encontramos os motivos aos quais nos leva a oferendar uma rosa vermelha para as pombogiras, ou uma rosa cor-de-rosa aos amados e alegres herês. Ou então, uma rosa branca a Oxalá e Iemanjá. Ou ainda, uma rosa como esta, linda e perfumada, a Mamãe Oxum ou a Inhansã. Mas afinal, rosas são rosas. O que diferencia uma da outra são os seus pigmentos. E justamente os pigmentos, que são os condutores minerais das suas energias. Cada rosa possui uma cor. Cada rosa
possui uma delicadeza peculiar. Cada rosa possui um mistério em si mesma. Isso também acontece com cada orixá intermediário, que são os mistérios dos orixás maiores. Todo jardim, com muitas roseiras, né, irradiam a essência mineral que torna o ambiente um catalisador natural das irradiações de amor da divindade planetária, que amorosamente chamamos de Mamãe Oxum. Então, ao oferecer uma rosa a Oxum, mas faça. Faça sim. Ofereça uma rosa à Mamãe Oxum, mas faça de forma consciente. Dê preferência às flores plantadas. Plantem essas rosas, essas mudas, próximos aos campos de força do orixá, próximo às cachoeiras. As rosas que são ceifadas, que são cortadas, elas murcham. E se não tiverem um destino correto, elas irão apodrecer. Uma pequena muda de roseira, plantado ali num solo enriquecido e úmido pelas águas de Mamãe Oxum, certamente irão crescer, irão florescer, embelezar, vivificar o seu santuário natural. Isto sim podemos dizer que é um ato de amor, um ato de devoção à nossa amada Mãe Oxum. Comidas de Mãe Oxum. O molocum. O molocum é uma comida da ritualística desta amada orixá Oxum. É feito com feijão fradinho, ele é cozido ali, né? Depois é refogado com cebola ralada, com camarão seco em pó, né? É um camarão defumadinho, aquele que é meio vermelhinho, né? Meio rosadinho na realidade, e sal. Este é o molocum. As velas para a Mamãe Oxum podem ser na cor branca, azul, amarela e principalmente a mel. Flores, lírios, calêndulas e rosas amarelas. Frutos, pêssego, melão amarelo ou banana ouro. A erva sagrada de Mamãe Oxum. Mãe boa, tapete de Oxum. Já ouviram falar? E em alguns lugares é conhecido como boldinho, ou boldo miúdo, ou miudinho. Mas nós conhecemos como tapete de Oxum. Bebida de Oxum: champanhe e licor de cereja. Como sempre falamos em nossos encontros, em nossos capítulos, a união, o trabalho coletivo são o berço do amor, o berço da sabedoria. E por ser assim, é também o berço dos orixás. Nenhum orixá trabalha só. Ou
disputa força ou espaço, território com outros orixás. Muito menos vai disputar a cabeça, o ori de um médium. Mas, na realidade, eles, sim, dividem os seus territórios. Eles dividem os seus reinos, os seus tronos, para poderem, juntos, multiplicar esta energia e trazer benefício ao nosso ori. Ao ori de todos aqueles a quem a eles recorrem. Vou contar para vocês Não gosto de usar a palavra mentira. Prefiro dizer que é uma inverdade. Vou contar para vocês uma grande inverdade que ouvimos aí há muito tempo. Ouvimos que 2 ou mais orixás acabam brigando pela cabeça de um determinado médium. Ora, orixás são forças da natureza, expressões de Deus, seres elevados, divindades. E nós? Coitado de nós! Seres falhos, cheios de imperfeições, em evolução constante, e ainda acharmos que 2 ou mais orixás estarão brigando para disputar uma cabeça, uma coroa? Faça-me o favor, né? Faça-me o favor. Acham que orixás vão disputar a nós? Isso acontece quando o médium se encontra em total desequilíbrio, quando tudo na vida está fora dos eixos. E então, atribuem a culpa a esta descabida desculpa, causando assim uma confusão e levando a essa bagunça, a essa desordem. Na realidade, é o ser humano transferindo mais uma vez a culpa de seus erros, de seus defeitos, de suas falhas, de seu desequilíbrio aos outros. Uma desculpa, um subterfúgio. Vemos até, em algumas situações, alguns pais do santo, aqueles que jogam búzio, por exemplo, jogarem os búzios e no jogo aparecer um orixá que não corresponde ao orixá regente, o pai de cabeça. Não é raro que isso aconteça. Por este motivo, que para se conhecer o orixá de cabeça, é necessário alguns ritos. É necessário tempo. É necessário calma, cautela, nunca ter pressa. As pessoas chegam no terreiro, a primeira coisa que perguntam é assim: pai, quem é o meu orixá de cabeça? Quem somos nós, na fila do pão, para sabermos quem é o seu orixá de cabeça? Precisamos de todo um ritual, de tempo, cautela, estudo, para termos uma precisão, para sermos mais precisos. Dizer que 2 ou mais orixás estão brigando por uma cabeça, por um médium, por um único ser humano, numa terra onde existem 8 bilhões de pessoas, 8 bilhões de coroas
e o orixá vai brigar por uma única pessoa? Tenha santa paciência, né? É muita vaidade de determinados médiums e total falta de humildade, falta de respeito com os orixás. A expressão é errônea. É essa expressão que está errada. Não existe disputa, não existe conflito e nem briga entre eles. O que pode estar ocorrendo, o que pode estar acontecendo, é que naquele momento, aquele determinado médium esteja precisando tanto ou mais de impulsionamento de outros orixás, que eles, sim, aparecem, mas com a graça de proteger, de auxiliar, de atender, de direcionar o médium desajustado. Em nossa trajetória de vida terrena, necessitamos de fartura e perseverança de Pai Oxóssi, conhecimento de Mãe Nanã, força de Pai Ogum, equilíbrio de Pai Xangô. Ou seja, ora precisamos estar mais calmos, ora precisamos estar mais confiantes, ora mais astutos. E assim vai. Para poder nos ajudar, assim, como um pai em sua legitimidade, nosso orixá, de frente, se recolhe, dá licença para que outros orixás se aproximem. Eu auxilio. Auxilie você, meu irmão. Auxilie a mim. Isto sim pode estar acontecendo no momento em que se faz o jogo de búzios. Não existe a mínima possibilidade de uma briga, de uma disputa por nosso ori. Já nascemos com os nossos orixás definidos. Confiem na espiritualidade. Lembrem-se que orixá nos auxiliam no decorrer de cada vida e jamais farão algo que nos atrapalhe, que atrapalhe a nossa caminhada. Orixá de frente são divindades que nos oferecem influências de maneira mais ampla. E orixá de frente não pode ser confundido com guia de frente. Orixá de frente é uma coisa e a entidade de frente é outra. O guia de frente, eles são entidades espirituais que apresentam um profundo, assim, amor, um elo ancestral conectando o médium à sua jornada espiritual evolutiva. O guia de frente é um ancestral com quem o médium tem laços assim afetivos, laços significativos de carinho, de amor, laços de proteção, de confiança. Ele influencia profundamente tanto as experiências materiais quanto as experiências espirituais. A relação entre um médium e seu guia de frente é pessoal, é
comparável à de um discípulo com o seu mentor espiritual, onde o respeito, a aprendizagem e principalmente o amor regido pelo trono de Pai Oxumaré e Mamãe Oxum, este amor é mútuo e são fundamentais entre médium e o seu guia, a sua entidade de frente. É Pai Oxumaré, é Mãe Oxum, que irradiam este amor, esta união. Meus irmãos, meus filhos, meus seguidores, levem a sério este amor. Levem a sério, profundamente, o amor pelo irmão, o amor pela Umbanda e, principalmente, leve a sério o amor por si mesmo. Leve muito a sério, assim como a Umbanda. Como diz o Caboclo Mirim, Umbanda é coisa séria, pra gente séria. Axé, meus irmãos.